Hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Hoje é a função quadrática. Canta não ainda, porque... Ainda não? Não, calma. Só no final. Só no final? Segura. Mas hoje tem paródia que encerra aí a nossa função quadrática. Então temos mais uma aula desse assunto com alguns detalhezinhos que faltavam ainda, né? Algumas observações, mas vocês já sabem muito. E eu tenho certeza que se nós pegarmos um gráfico hoje e colocarmos para eles, eles já vão saber o valor do A, o valor do B, o valor do C, já vão saber quanto que vale o delta, já vão ter ideias gerais sobre o gráfico. Isso é muito bom. Isso mesmo, porque a interpretação gráfica é fundamental, né? No Enem, por exemplo, já teve questões que era só para interpretar o gráfico, olhar né? para o gráfico e falar assim, é isso aqui, a letra C, ponto, acabou. E aí você ganha tempo para realizar as outras que são de um nível mais difícil, né? É isso mesmo. Então vamos lá, na aula 25 a gente continua aqui no nosso espaço alternativo, porque aqui envolve as parábolas. Então na aula de hoje é a parte 4 de função quadrática, onde a gente vai estudar vértice da parábola e vamos fazer o estudo dos sinais. Então temos aí os vértices da parábola. Se você voltar um pouquinho no tempo, você vai lembrar que a professora Lucy, em uma das aulas, ela fez lá no gráfico um Vzinho e falou, veja bem esse Vzinho aqui. E o estudo do sinal também, né? Assim como a gente fez na função afim, a gente vai fazer na quadrática, tá certo? Beleza. Vamos lá, as habilidades, a gente ainda continua na mesma, porque agora sim que a gente vai finalizar ela, né? Então vamos ver. Compreender as funções polinomial do segundo grau ou função afim. A afim nós já compreendemos tudo, tenho certeza. E dado o segundo grau, vamos fechar hoje. Por meio de definição, já fizemos exemplos, fizemos vários, gráfico, construímos também, zeros, calculamos tanto na função afim quanto na função quadrática. Estudo dos sinais, fizemos da função afim e hoje vamos fazer da função quadrática. E vamos ao passeio da aula de hoje. Será que a gente vai para onde? Olha lá, que lugar bem legal, né? Bem agradável e o sol tá brilhando, brilhando. Todas as escolas do estado de Rondônia são escolas muito, vamos dizer assim, muito agradáveis, né? Quando a gente chega, a gente é bem recebido, então a gente se sente feliz aí com essa possibilidade, né? Nesse período aí estamos sem fazer muitas visitas, mas a gente vai começar a retornar aí a visitar as escolas. Se Deus quiser. Amém. Eu só tenho uma dúvida. O sol nascente, aí ele faz uma parábola. E sol poente. Esse ali é o nascente ou é o poente? E aí, o que vocês acham? Tá com cara de poente, né? Vamos lá ver onde que é a escola da nossa homenagem de hoje? A escola homenageada de hoje é a Escola Marechal Rondon, lá na aldeia Tanajura, em Guajará-Mirim, Rondônia. Eu já visitei essa escola, professor Maurício. Eu não fui porque no dia nós estávamos lá na CRE, em Guajará, e parece que estava com um problema no barco. 2 horas de barco para chegar na aldeia, né? Não tinha como nos deslocar porque de carro não chega, tinha que ser de barco e o barco estava com problema. Que eu visitei a sala da mediação era essa aqui, se eu não me engano. Agora são todas as coisas aí, se não me engano. Né? Escola Marechal Rondon, um abraço aos professores presenciais e beijo para todos os alunos aí da comunidade indígena da aldeia Tanajura, tá bom? Saindo da cartola do nosso mágico, a parte 4 de função quadrática. Vamos lá. O vértice da parábola. O vértice? O que é isso, né? Olha só, nós falamos do sol nascente e do sol poente, não foi, professora? E aí eu lembro que o sol nascente, ele nasce ali de manhã cedinho, vai andando. Quando dá por volta de meio-dia, ele atinge o seu ponto máximo. E fica ali, e dependendo da época do ano, é bem quentinho, né? Bem quentinho mesmo. Pino do meio-dia, né? Isso mesmo. É o famoso, quando forma um ângulo de 90 reais com a superfície terrestre, né? Legal. E esse ponto aqui? Que seria, né? O que seria esse ponto onde o Sol faz assim essa trajetória, né? Essa mudança de trajetória. Quando será? Será que é isso que é o vértice? Vamos ver. No estudo da função quadrática, a gente percebe que o seu gráfico é uma parábola, já falamos isso, né?
que mais? As raízes determinam os pontos que o gráfico corta o eixo X, é o X1 e o X2, ou só o X1, ou nenhum dos dois. E agora veremos o vértice da parábola. Ah, legal. Então o vértice é o quê? É aquele ponto em que a parábola atinge seu valor máximo ou mínimo. E isso quem determina é a concavidade da parábola. Como assim, professor Maurício? Vamos ver uns exemplos? Vamos ver. Vamos lá. Então, já sabemos que quem determina é a concavidade. Beleza. E aí ele atinge ponto de máximo ou ponto de mínimo. Certo? Vamos ver, como assim? Vértice da parábola. Se a parábola tiver a concavidade voltada para baixo, né? Se o ar for menor do que zero... Um A negativo, Isso. né? O nosso vértice, aquele ponto de curvatura ali, ele vai ser chamado de ponto máximo, ou seja, é o máximo de altura que esse ponto vai atingir no valor de Y. Ah, então quer dizer que a nossa parábola vai indo, chega aqui nesse determinado ponto e começa a voltar, né? Isso mesmo. Entendi. Então, se a gente lança, por exemplo, um projétil, né? A gente lança alguma coisa assim, uma pedra, né? Ela vai subir, chega até o ponto máximo e depois... Cair. Vai cair. No exemplo da aula de ontem, o professor Aguinaldo, né, falou sobre o jogador de basquete que arremessa a bola. Então, dependendo do arremesso, a bola chega na altura máxima e daí começa a cair. Por isso que o atleta que joga basquete, ele treina para descobrir mais ou menos, não de forma com cálculo, mas na forma prática, qual tem que ser a altura máxima da bola para que ela possa, né, na queda, atingir a cesta. Então, esse é o nosso ponto máximo, é o vértice da parábola. Quando que vai ter esse ponto máximo? Quando nós vamos ter esse ponto máximo? Quando a nossa função for decrescente. E o ponto mínimo? O nosso ponto mínimo agora vai ser indicado pela concavidade aberta para cima. E para que a concavidade seja aberta para cima, a nossa função tem que ser crescente, ou seja, o ar tem que ser maior que zero. Então, esse ponto aqui é o nosso ponto mínimo. No eixo Y, esse vai ser o menor valor assumido por Y. Então, vocês já sabem, ponto máximo é o maior valor assumido no eixo Y, e o ponto mínimo é o menor valor assumido no eixo Y. Quando que eu vou ter ponto de máximo? Quando a minha função for decrescente. Quando que eu vou ter o ponto de mínimo? Quando a função for crescente. Já anote as observações e não esqueça. Iremos fazer um estudo dos pontos de máximos e mínimos absolutos da função quadrática. Então, isso a gente já falou, né, que quem determina é o vértice da parábola, né? O máximo e o mínimo vai ser determinado por ela. Por quê? Porque o vértice é que vai nos dar aquele ponto onde ela troca o sentido do movimento. Estava crescendo, passa a decrescer, né? Ou estava decrescendo e passa a crescer, tá certo? Beleza. E nós vamos também compreender a sua utilidade nos contextos mais diversos. Como sempre, aqui a gente gosta de mostrar a aplicação, né? E não ficar só na teoria, tá certo? Beleza. Tranquilo, então vamos lá. As coordenadas do vértice da parábola são dados por V. Agora você já sabe por que a Prof. Lúcia colocou aquele Vzinho lá naquela parábola inicial. E esse Vzinho, ele vai ser marcado, vai ser indicado por duas ordenadas. Uma ordenada no eixo X, chamado de X-vértice, indicado por XV, e o Y-vértice, indicado por YV. Até porque esse V ele é um ponto, né? Isso. Ele é um ponto. Então, se ele é um ponto, ele tem valor de X e valor de Y. É um par ordenado, não é? Isso. E como que eu vou encontrar esse valor? Pronto, tá aí, ó. Temos umas equaçõezinhas aqui, né? Para encontrar o x-vértice, ou seja, o valor de x no ponto vértice, né? Nós vamos fazer o menos b sobre 2a. Já para achar o y-vértice, eu vou usar o delta, olha que legal. Então, sempre, por isso que a gente bateu tanto na tecla de aprender a fazer o delta, isso, né? Porque vai ser menos delta sobre 4a. E por isso que Bhaskara não ficou chateado com a gente quando nós tiramos o delta de dentro da fórmula dele.
Porque vai usar depois, né? O tempo todo a gente está usando esse delta. Esse A e esse B que aparecem nas equações são aqueles coeficientes da função. É o A, o B e o C, extraídos lá de quando a gente tem uma equação do segundo grau. E o delta é o nosso B ao quadrado menos 4AC. Pronto, né? É o delta que tenho que saber. Porque para calcular y vértice vai precisar do delta, tá certo? Então, vamos lá dar uma limpada na tela. Coração da aula, pode anotar. A gente não disse que vocês hoje iam aprender o vértice da parábola? Já Então, aprenderam. para encontrar x vértice e y vértice, vai precisar dessas equações mostradas aqui. Então, pode anotar. Certinho? Todo mundo anotando aí. Registro, hora do registro. Dá um print na tela, anota no caderno, faz um mapa mental, faz o que você achar melhor aí, mas faz a sua anotação aí para ficar mais tranquilo, tá bom? Beleza, beleza? Beleza, beleza. Com tudo isso, então, a gente tem uma representação agora gráfica aqui, né? Por exemplo, a gente tem uma parábola com cavidade voltada para cima, então a gente já sabe que o nosso A é maior que zero, positivo. O nosso vértice vai ser esse momento aqui, esse pontinho, exatamente esse ponto onde troca o sentido do movimento. Vinha de um jeito, partiu para outro movimento, né? E agora, professora, vai ficar mais fácil para eles entenderem a questão do B. Quando que o B aumenta, quando que ele diminui. A partir do ponto C lá, vamos marcar o ponto C na parábola. Ali nós temos o ponto C. Que é onde corta o eixo Y. Isso. A partir do ponto C, a parábola vai em direção ao vértice e ela vai diminuindo. Então, quer dizer que o nosso B é menor que zero. E o C, maior? O C tá ótimo, né? O C tá fácil, ele tá né? acima do eixo X aqui, né? Tá aqui em cima, ó. Então, o nosso C é Maior positivo. que zero. Beleza. E se eu quiser melhor ainda, e o delta? O delta maior que zero também. Por duas vezes, né? Duas então, vezes. O meu delta é maior que zero. Olha que tanta Então, coisa que eu já sei. sem número nenhum, sem valor numérico nenhum no gráfico, nós já conseguimos identificar que o delta é positivo, que o A é positivo, que o B é negativo e que o C é positivo. Olha que maravilha. E legal, mais legal ainda, é que a gente pode perceber aqui, né? Que as coordenadas do vértice, ó, tem um valor para x e um valor para y. No x ele é dado por menos b sobre 2a e no y menos delta sobre 4a. Então para calcular o y vértice eu tenho que fazer o delta? Isso. Tem, a não ser que você ache o x vértice e substitui na equação para achar o y, tá? Beleza. Tranquilo? Anotaram? Anotaram as equações aí do vértice? Importante, beleza? Então tá. Tranquilo até aí? Vamos avançando. Agora vamos fazer exemplos, né? Vamos. O valor mínimo da função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5 é o valor mínimo. Quem é que indica o valor mínimo? Aí você vai ter que lembrar. São os vértices. Também. É o vértice, né? Mas, nesse caso aqui, o valor mínimo é indicado pelo y vértice. Isso, tanto é que as alternativas estão tudo falando de y, né? Então, quem indica valor máximo ou mínimo é o vértice, porque é o y. Por quê? Porque a gente tem o eixo x na horizontal, o eixo y na vertical, né? Uma vez que a gente fez uma parábola, né? Quem é que vai me dar o ponto máximo? Aqui, ó. O valor máximo aqui vai ser em y, tá certo? Beleza. Por isso, tranquilo? Então aqui a gente pode só achar o y vértice? Só achar o y vértice. Beleza, e para isso a gente precisa primeiro identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Vamos junto, vamos lá. Ela é uma questão que já está construída aqui, mas a gente vai fazendo junto, né? Quem é o A? O A é 1. O A é quem acompanha x quadrado. Quem é o B? Menos 6, quem acompanha quem é x. O C? Quem está sozinho é o 5. Então temos aqui o A, o B e o C, certo? Primeiramente a gente precisa do delta, senão a gente não chega em lugar nenhum, né? Vamos lá então. B ao quadrado menos 4AC, vamos substituir. Quem é o B? Menos 6. Muito cuidado, né? A colocar entre parênteses, né? Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5. Menos 6 ao quadrado, 36, porque 6 vezes 6, 36 menos com menos, mais. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20.
36 tira 20. 16. 16 é o nosso delta. Ah, e pode dar um delta negativo? Pode. Pode, não tem problema, porque aqui a gente está mexendo com ele dentro de uma equação e não agora com raiz, né? Não tem uma raiz, então não tem problema. Vamos substituir agora, no lugar do delta eu vou colocar? Menos o 16. 16, o menos já é da equação, fórmula, né? isso. Dividido por 4 vezes 1, porque o valor de A. É 1. Menos 16 dividido por 4, o meu menos y 4. vértice é Menos menos 4. 4. Ou seja, a alternativa correta é a letra D. Ficou meio fora de Sobe o coisinha X. aqui, a gente sobe aqui. É aqui, tá? É a D. Beleza? E aí, Beleza. conseguiram captar a mensagem? Um tempinho na Facinho, tela para a galera facinho. absorver. Primeiro a gente calculou o delta, porque sem o delta eu não tenho como substituir aqui na equação. É fácil? Não chego em lugar nenhum. Fácil, fácil. É, né? Não é Beleza? fácil? É, super. Tranquilo, porque para eles que já vêm fazendo as atividades de sala, né? Já vêm fazendo delta, já faz dias, já, desde a unidade 1, né? A gente faz delta. Aí depois... Desde o 9º ano, na verdade. a gente aqui com eles desde a unidade 1, né? E aí, a gente fazendo dessa forma, com certeza, a gente já praticou e a gente já chegou lá na frente, né? Então, agora é só substituir na equação do y vértice. Tranquilo, tranquilo? Vamos dar uma conversadinha? Porque assim, né, dá uma distraidinha, uma relaxada aqui no espaço alternativo, um lugar agradável, né? Então a gente vem pra cá pra dar aquela, dar uma descontraída na caminhada, né? Fazer um alongamento. O que você acha? Nunca caminhou. Ué, caminhei sim, eu cheguei até aqui. Sim, ela deixou o carro ali e veio a pé até aqui. Verdade, deu uns 200 metros. Não, mas eu tenho argumentos, tá? Eu não vou falar aqui para não tomar tempo da aula, mas depois eu explico melhor essa parte aí. E aí, então agora a gente já descobriu o que é o vértice da parábola, né? Pronto. Então aqui, ó, o vértice da cadê? parábola bem aqui, né? O vértice está aqui em cima, cadê? Aqui, aqui em cima, bem aqui. Ah, mas ele pode estar aqui embaixo também. Pode. Ah, porque aqui é ponto de máximo. Máximo, aqui é ponto e de mínimo. aqui é ponto de mínimo. Legal. E aqui a gente tem uma parábola, aqui tem uma com cavidade para baixo, com cavidade para cima, com cavidade para baixo, com cavidade para cima. Crescente, Legal. decrescente, crescente, decrescente, crescente, decrescente. Essa Tá passarela muito bom. vale a pena conhecer, tirar uma foto. Venham nos visitar. Então vamos a mais um exemplo, porque aí sim vai ficando mais tranquilo, mais suave aí, né? Olha lá. Exemplo de número, não tem número, então qualquer exemplo, tudo Esse é faz o número parte. 2. Número 2, Considere a parábola ao lado e responda Então tá lá a algumas parábola. situações que a gente vem trabalhando já e aprendendo, né? Vamos ver. Quais são os zeros da função? Bom, muito fácil. Os zeros da função vocês já sabem. Zeros é raízes, né? São as raízes, são os pontos que tocam o eixo X. Ah, mas o 3 não toca não, o eixo X? Ah, então os zeros da função é 0 e 6. 0 e 6, não. Tocou- Onde a curva da função toca o eixo X, o 3 é não, só né? no 0 e no 6, tá? Tá. Letra B, qual é o sinal de A? Bom, como a concavidade está aberta para baixo, então o A é menor que 0, é negativo. Ah, o A negativo, Isso. legal, porque ela tá com carinha triste, né? Letra C. As coordenadas do vértice. Ah, então é o X vértice e o Y vértice. Lá na pontinha, lá o vértice, lá em cima. Ah, né? agora eu sei, então eu vou usar o 3 agora. Eu tenho um X vértice aqui 3. e eu tenho um Y vértice aqui? 9. Ah, então as coordenadas do vértice é 3, 3 e e 9. 9. Nem precisa calcular nada, porque a gente está só analisando o gráfico, né? Só olhando. Letra D. O valor do coeficiente C. Bom, eu sei que o C é o ponto que intercepta o eixo Y, corta o eixo Y, certo? Certo. Ah, então o C é 0? C é 0, olha ali, no azulzinho. Deixa eu dar uma limpadinha aqui na tela. No C, o azulzinho, C é 0. Beleza. Né? E o sinal do coeficiente B? Ah, agora eu sei. Vamos ver? Cadê o vértice? Olha lá, passou o C, né? Eu tô indo rumo ao vértice. Isso. Eu tô subindo pro vértice. Então, se eu tô subindo pro vértice, O o meu B é maior que 0. positivo, né? Perfeito, olha que maravilha. E aí a gente já conseguiu aí fazer todo um suporte, né? Embasado apenas no gráfico. Então você já sabe agora, o B, ele mira pro vértice. Não esqueça disso, o B mira pro vértice. Aponta para lá que é sucesso. Isso. Né? E agora vamos dentro do slide aqui um pouquinho? Dentro do slide a gente vai para o estudo do sinal.
E aí vocês lembram que a gente viu que no estudo do sinal da função afim, o que a gente fazia, né? Tinha o passo a passo, né? Mas no estudo do sinal da função afim, a gente fazia o seguinte, a gente primeiro achava as raízes. Isso. E aí a gente traçava a reta, né? Observava o A, se ela era crescente ou decrescente. E usava só o eixo X. Só o eixo X. E aí a gente observava onde os valores eram positivos, acima do eixo X, e onde era negativo. Abaixo. Ou seja, o caminho é o mesmo, tá? O procedimento é igual. Só que é uma parábola agora. Só que agora é uma parábola, então você vai ter que fazer alguns detalhezinhos aí, prestar um pouquinho de atenção, tá certo? Então vamos lá? No estudo do sinal, olha lá o que a gente vai aprender. Estudo do sinal. De acordo com as análises feitas sobre as funções polinomiais do segundo grau, podemos relacionar seus gráficos aos sinais. Os sinais de uma função quadrática são estudados por meio de análise do coeficiente A e do delta. Por que são esses dois que determinam? Primeiro, porque o A é quem vai determinar se ela é crescente ou decrescente. Com cavidade para cima ou para baixo. E o delta é aquele que diz quantas raízes tem na minha função. Se tem 2, quando ele é maior do que 0. Se tem uma, quando ele é 0. E se tem nenhuma, quando ele é menor que 0. Ah, legal então. Então a gente vai no passo a passo, né? A gente criou, na verdade aqui, 4 passos para a resolução do estudo do sinal de uma função quadrática. Então, no passo a passo fica fácil, porque a gente já deu o caminho, né, para você seguir, e você vai fazer isso toda vez, do mesmo jeito. Claro que com o tempo isso vai se tornar automático, né? Mas vamos lá, começando no primeiro passo, tudo começa com o primeiro passo, né? Vamos lá. Basta analisar a concavidade da parábola, determinada pelo sinal do coeficiente A. Então temos um exemplo aqui, dada a função f de x igual menos 3x ao quadrado mais 12x menos 9. O A é menos 3, por quem acompanha, x quadrado. Ou seja, ele é menor que negativo, né? Se ele é negativo, a concavidade é para baixo. Arriba, abaixo. A concavidade para baixo, beleza? Primeiro passo, então, é analisar a concavidade. Beleza, para baixo. Vamos lá, aberturas. Está aberta para cima ou aberta para baixo? No segundo passo, como vemos? Determinar o zero ou raiz da função. Como é que acha isso mesmo? Daí eu preciso igualar a zero e achar as raízes, né? Bhaskara. X1, X2, poderia por soma e produto, mas aqui foi feito no Bhaskara pra gente, né? Sempre tá praticando. Então, por exemplo, quem é o B? B é 12. 12 ao quadrado, porque 144. primeiro a gente está achando o delta, né? B ao quadrado menos 4AC. Ou seja, menos 4 vezes o A, que é menos 3, vezes o C, que é menos 9. Ou seja, 12 ao quadrado... 144. Menos com menos dá mais e mais com menos dá menos, né? 3 vezes 4... 108. Não, 12. 12 vezes 9... 108. Já vou direto para a resposta. Já está indo para a resposta, né? Está adiantado. 144 tira 108... 36. 36, beleza. Achamos o delta, né? Então agora a gente já sabe que a gente tem um delta positivo maior que 0, então a gente já sabe que a gente vai cortar o eixo X 2 vezes. Beleza. Certo? Aqui a gente não precisa, se quiser, né, para ficar mais certinho, a gente acha as raízes, né? Mas a gente já sabe que nós temos aí uma parábola com concavidade para cima e que toca 2 vezes. 2 vezes. Onde vai tocar vai ser necessário, você vai precisar saber os valores, tá? Mas por enquanto essa informação já nos ajudou bastante. Terceiro passo, aí dentro do segundo passo, né? Achar o x', x2'. Vamos achar o x', x2', porque a gente vai precisar para a solução final, tá bom? Vamos lá, menos b. Mais ou menos a raiz de delta. Que é 36. Dividido por 2 vezes a. E o pessoal está acostumado com A1, né? O A valendo 1 e aqui o A não vale 1. Então, 2 vezes menos 3? Menos 6. Menos 6. Vamos achar x1 com menos a parte 12 positiva. Mais 6. E x2 com a parte negativa, né? Menos 12, eu devo 12, mas eu tenho 6 para pagar. Então vai ficar devendo 6 só. E menos 6 dividido por menos 6? Menos com menos é mais, 6 dividido por 6 dá 1. Beleza. Agora aqui uma soma de dívidas, né? Eu devo 12 e eu devo 6? Então vai ficar devendo 18.
18 dividido por 6? Fica 3. 3 menos com menos? É mais. Mais. Beleza. Então, achei as minhas raízes. Ou seja, o meu x1 é 1 e o meu x2 é 3. é 3. Beleza. No terceiro passo, a gente vai começar já a esboçar um gráfico, né? Vamos montar um esboço? Olha lá. Já sei que o meu A é negativo, já sei minhas raízes x1 e x2. E aí? Concavidade para baixo, marquei o ponto 1 e o ponto 3. Naquela hora eu dei um exemplo botando a concavidade para cima, né? Isso. Me confundi. O A é negativo, né? O A é menos 3. Então, concavidade para baixo, tá? E aqui é interessante que você coloque na ordem, tá? Mesmo que você tenha feito o x1, 3 e o x2, 1, tá? Não importa. Na hora de colocar sim, tem que no colocar gráfico... aqui, ó. Vamos Tá? só colocar para... Isso. Se a gente tem aqui, a gente já sabia a concavidade, já sabia aqui que o gráfico tinha 2 toques no eixo Isso. X. Esse aqui, tá? Beleza. Perdão. Mesmo que eu tenha feito o x1 igual a 3 e o x2 igual a 1, no gráfico, nesse terceiro passo aqui, eu preciso colocar na ordem crescente, tá? 1 e 3. É na ordem que está na reta real, né? A reta real tem primeiro o valor 1, para depois o valor 3. E agora? Pronto, localizei, né? Comecei a montagem do esboço. Concavidade para baixo, as raízes 1 e 3. No quarto passo... Esse aqui é o mais importante, é você verificar a curva da parábola e perceber em que parte ou em quais partes dessa curva eu tenho valores no eixo Y positivos ou negativos. Observa que na parte de cima, acima do eixo X, o meu Y é positivo. Então, na parábola, ali dentro eu vou ter somente imagens positivas. E para baixo do eixo Y, a minha imagem é negativa. Por isso que nós temos esse detalhezinho maravilhoso aí, ó. Isso, porque na verdade o reflexo é no eixo Y, tá? Então se a gente, vamos dizer que a gente tenha o eixo Y aqui, né, em 0, né? Aqui o eixo Y, né? Aqui no 0. Aí o reflexo aqui tá dando em cima, ó. Isso. E aí em cima é positivo. Do mesmo jeito aqui, a nossa parábola tá dando reflexo aqui embaixo, ó. Negativo, tá? Então é por isso essa representação aí do positivo e do negativo. Perfeito. E agora a gente precisa dar a resposta disso tudo, né? Isso. Quando que a minha função é positiva? Ah, quando ela está entre 1 e 3. E 3, ó. Então, x tem que ser maior do que 1 e menor do que 3. Aí eu vou ter imagens positivas. E quando que a função é negativa? Ah, antes do 1 e depois do 3. Beleza. Ah, então menor que 1 ou maior que 3. Gente, para dar esse tipo de resposta aqui, às vezes a maioria dos alunos tem dificuldade, né? Então é uma coisa que só com o tempo mesmo, praticando, que você vai conseguir visualizar e conseguir dar essa resposta do jeito que a gente falou aqui, tá certo? Perfeito. Beleza? Beleza. Então, com isso, o estudo do sinal fica facinho. né? Fica fácil, olha lá. Então, vamos colocar a mão na massa? Vamos lá, mão na massa? Antes da mão na massa, vocês viram então aí o passo a passo, né? O passo a passo é o quê, né? Você ir fazendo cada detalhezinho em um momento, para você não se perder, né? Então, primeiro, analisa aí a concavidade, né? Verifica se a abertura é para cima ou para baixo. Quem vai te dizer isso é o A mesmo, você já aprendeu. Olhou o A. Aí depois você vai indo, caminhando. No segundo passo, você acha o delta, que já vai te dizer se vai tocar uma vez só, ou duas vezes, ou se nem vai tocar no eixo X. Aí na sequência você acha as raízes, acha o X1, X2, se é igual, se é diferente. Você vai fazer esse caminho e depois você vai para o esboço, né? Aí faz uma reta, que a gente tem só o eixo X como representação, traça a parábola, seja com abertura para cima ou para baixo, foca nas raízes e aí sim vamos dar a resposta, tá? Perfeito. E é claro que na mão na massa a gente tem mais exemplo, né? Ixi, aqui é assim, ó, mata a dúvida e mostra o cálculo. Então vamos lá. Exemplo de número, não sei, qualquer número. Esse é o 4. Vamos ver. Faça o estudo dos sinais da função abaixo. Vamos ver como é fácil? Vamos lá. Temos uma função aqui, x² menos 4x mais 4. Primeiro passo, professor o valor do A. Maurício. O A vale 1. Ah, o A vale 1. Então, legal. 1 é maior do que 0. Então, ela é? Crescente. Positiva com cavidade? Para cima. Para cima, né? Beleza. E depois?
Achar o delta. Ah, vamos achar o delta? Vamos. Então, o b ao quadrado, o b é menos 4, né? Ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. 4 vezes 4, 16. menos com menos vai dar mais. E aqui, 4 vezes 1 é 4, vezes 4... 16. Só que agora, Negativo. 16 menos 16? 0. Ah, legal. Se o delta é 0, a gente já sabe que a parábola vai cortar uma vez só X. o eixo X. Olha aí a gente já vai se inteirando, né, desses procedimentos assim. Vai ficando mais fácil, vai ficando legal. Tá bom? Beleza. Continuando o exemplo, a gente vai, já sabendo que o delta é 0, vamos calcular agora o nosso Bhaskara, né? Isso, achar o x1 e o x2. Menos que b. são iguais, não é? Mais ou menos a raiz do delta, que é 0. Zero. O b é menos 4. E o nosso a é 1. Menos com menos, Mais. mais. Então, 4 mais ou menos a raiz de 0, que é 0. Lembra que somar com 0 ou diminuir de 0 não altera o resultado? Então, a minha resposta vai ser 4 dividido para 2. Ou seja, x1 é igual a x2 e é 2. 2. Beleza. E agora podemos montar o gráfico, né? O esboço. Olha lá, já sei que a concavidade é para cima, porque o meu A é positivo. Tocou só uma vez o eixo X. Só no ponto 2. X1 igual a X2, né? Agora eu fiquei com a dúvida. Ah, e aí onde que tá negativo aqui? Não tem negativo. Não tem, gente, é tudo positivo. Por quê? Tá tudo acima do eixo X. Todo mundo positivo, legal, né? Com exceção do 2. Com exceção do 2, porque no 2... Mas o 2 não entra, né? Fica menor ou maior. No 2 o nosso Y vale 0. Vamos dar a resposta então? Função positiva para x menor que 2 ou x maior que 2. Ah, então para cá é positivo, pra para lá lá também é positivo. Só não é positivo no 2, porque no 2 é 0. Isso. Se é raiz, né? Então, legal, né? Pra gente ver que não é difícil fazer o estudo do sinal, né, professor Maurício? É só a gente seguir o passo a passo, né? Bem facinho, bem facinho. Bem tranquilo, né? E aí, o que vocês acharam? De boa, né? Eu penso que, olha, pensa comigo, é facinho, mas é facinho porque a gente sentou e fez, né? Então, falta esse detalhe para vocês, que são 4 passos, e aqui, quando a gente faz esses 4 passos, eu acho legal porque fica bem detalhado, né? O primeiro passo é fazer isso. Uma coisa que mais na frente, eles vão fazer automático. Vai ser automático, não tem jeito de você parar e ficar pensando. Não. Você vai sentar e falar assim, ah, tá, já fez tudo. Mas no começo, tenta fazer passo 1, achar o valor do A, do B e do C. O A vai dizer se é crescente, se é decrescente. Aí depois, calcula o delta. O delta é positivo, o delta é negativo, o delta é 0. É interessante você fazer num passo a passo. E aí, ó, vai precisar sentar, desligar um pouquinho o celular, desligar a televisão. Sair da rede social. Sair da rede. Desligar o celular nem tanto, né? Porque sofrimento. Assim, às vezes ele vai estar vendo a aula pelo celular. Mas deixa de lado Twitter, Instagram, podcast, deixa de lado Facebook, TikTok. WhatsApp, até isso, né? Agora TikTok, tem outro que grava vídeo, Kawaii, deixa de lado esses aplicativos aí. Pelo menos um pouquinho, né? Pra poder estudar. Não tá pedindo o dia inteiro, né? Só naquele momento ali de dedicação aos seus estudos é preciso, não precisa ser o dia todo, não. 23 horas, 50 minutos só tá bom. 10 minutinhos pode usar. 23 minutos. E a gente falou lá no início da aula que a gente ia mostrar algumas aplicações, né? Práticas, né? Que fazem o uso da parábola, inclusive na construção civil. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, a gente já viu melhor que a nossa passarela aqui. Mas olha lá, nosso slide vai mostrar para vocês a Igreja São Francisco da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Viu? A Igreja São Francisco da Pampulha é em Belo Horizonte, Minas Gerais. Legal, né? Então aqui a gente vê aí uma obra do Oscar, né? Oscar Niemeyer. E a gente vê a aplicação bem prática aí da nossa curva da função quadrática, né? Ou seja, a parábola. E a gente visualiza já um vértice. Agora, quando eles olharem alguma construção nesse formato, já vão enxergar um vértice aqui, ponto de máximo, e já vão enxergar, se a gente pensasse que aqui fosse o eixo X, né? A gente já vai estar vendo aqui as raízes, né? X1 e X2.
Legal, né? X1, X2 e assim a gente vai construindo aí a matemática, né, aplicada em todas as situações que a gente pode imaginar. Tá aplicado. E não brincando com os números da aula de hoje, vamos à perguntinha? Temos também, tem né? perguntinha hoje? Tem perguntinha sim. Vamos lá. Na nossa linha de raciocínio lógico, brincando com os números, traz a seguinte indagação. Qual é o número da sequência? Qual é o próximo número da sequência? Tá lançado o desafio. Será que é? Vamos lá. 8, depois 6, depois 9, 9, 23, 87. O que ele fez ali, pelo amor de Deus? Faço nem ideia. Peraí, 8, aí pulou. 8, 6, 9, 23, 87. Ah, não, aí pesou. O próximo, Pegou o pesado. próximo. Será que é 128? Não, eu acho que é 226. Não, 324, tem mais a ver. Não, mas eu acho, então é o 429. Pode ser também. Né? Porque... Como eu não faço nem ideia, qualquer um deles está servindo como resposta, né? E é claro que a gente falou no começo da aula que hoje é hoje. E hoje a gente tem paródia, né? A nossa paródia vai encerrar o assunto da função quadrática, né? E aí, claro que a gente vai colocar a letra na tela, você vai se apropriar, né? E vamos... A gente nunca canta sozinho, né? Não, porque a gente gosta de ter a companhia aqui do nosso amigo professor Silvinho Santos, né? Então, fiquem atentos, prestem atenção na paródia e depois a gente conversa para ver se você entendeu todo o nosso assunto inserido aí na música. Vamos ver? Então, galera, vamos lá, né? Agora é com a presença aqui do professor Silvinho Santos, que veio contribuir aqui na nossa aula e encerramos o assunto, né? Função quadrática. Função quadrática nessas 4 partes, tudo direitinho, compreendido e entendido. Isso, e é claro que a gente tinha que encerrar com uma paródia, né? Então a gente vai colocar a letra na tela e vocês vão cantar junto com a gente. Vamos lá? Hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Hoje é a função quadrática que faz uma parábola e segue a linha curva toda. Hoje o valor de delta importa, se for o zero toca. Uma vez o x eu fico louca e faz assim. Ax quadrado mais bx mais c. Pra mim não fala nada e vê que eu não sou afim. Delta negativo não toca em mim, não toca em mim. Delta positivo, x não escapa, passa pelo vértice e segue a linha para lhe pegar de novo. Hoje ninguém dorme em sala, hoje função é brinquedo, hoje matemática é mais gostoso. Delta positivo, x não escapa, passa pelo vértice e segue a linha para lhe pegar de novo. Hoje ninguém dorme em sala, hoje função é brinquedo, hoje matemática é mais gostoso. Hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Hoje é a função quadrática que faz uma parábola e segue a linha curva toda. Hoje valor de delta importa, se for o zero troca. Uma vez o x eu fico louca e faz assim. Ax quadrado mais bx mais c. Pra mim não fala nada e vê que eu não sou afim. Delta negativo não toca em mim, não toca em mim. Delta positivo, x não escapa, passa pelo vértice e segue a linha para lhe pegar de novo. Hoje ninguém dorme em sala, hoje função é brinquedo, hoje matemática é mais gostoso. Delta positivo, x não escapa, passa pelo vértice e segue a linha para lhe pegar de novo. Hoje ninguém dorme em sala, hoje função é brinquedo, hoje matemática é mais gostoso. Uhul! E assim com certeza a matemática fica bem mais gostosa, bem mais divertida, né? Grata aí a participação do professor Silvio aqui com a gente. E valeu, né? Valeu. Ele vai até fazer a prova agora do delta, não é? Pô, só não espere muita coisa séria. Valeu, galera. Um beijo no coração e até a próxima aula.